Opinião de Fernando Molica. Agora vamos ouvir a de Boris Casoy sobre esse mesmo assunto, hein, Boris? Lula ontem, numa entrevista coletiva, alguns veículos da imprensa internacional fala aí desse acordo que ainda não está em vigor entre países aqui do Mercosul e países da União Europeia. Ele diz que esse não é um desejo, não está aí nos planos do Brasil que esse acordo se concretize. Para quem Lula fala, qual é a intenção dele quando ele diz isso? Olha, esse acordo, como o Molica explicou, ainda não existe. Quer dizer, nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Todos os países da União Europeia precisam aprovar, os parlamentos, para que esse acordo funcione. E precisa ter um Mercosul minimamente organizado. E o Mercosul hoje, apesar de ser uma boa ideia, é uma grande bagunça. A Argentina, com uma política econômica destruída, o Brasil com uma política diferente, enfim, é um saco de gatos, não tem uma política uniforme e vai ser difícil estabelecer um grupo de interesses convergentes nesse caso. Então, isso é uma coisa lá para frente, pode ser que ultrapasse até o próximo governo. Ninguém sabe, não tem data para isso, depende de um monte de coisas. A França tem sido contra, tem um problema não só pessoal, não só político-diplomático do presidente francês, que Bolsonaro chamou de casado com uma mulher feia. Tem a questão da proteção na área agrícola francesa. Enfim, é uma história muito complicada e aí o Lula tem razão, precisa ter vantagem para os dois lados, o que, em termos de conta de chegar, é difícil. Mas em termos internacionais, o Lula e o PT têm a explicar por que defendem com tanta ênfase a democracia aqui, se colocam contra o Bolsonaro quando ele insinua qualquer atitude antidemocrática, e eles continuam apoiando exemplos horrorosos de ditaduras sanguinárias, como Cuba, uma ditadura sanguinária. Tem presos políticos. O presidente Lula, quando era... não, até agora ele disse mais recentemente que não eram presos políticos, eram presos comuns. Quando a Nicarágua, ele apoia um candidato de esquerda na Nicarágua e apoia o governo da Nicarágua. A Venezuela, quer dizer, essa coisa esquerdista, sem pé nem cabeça, né? Uma coisa abominável em termos de democracia. Não tem nenhuma democracia nesses países. São países totalitários, são países que não respeitam direitos humanos, dificultam, para dizer ao menos, o ir e vir, né? São verdadeiras grandes prisões. E a gente se mantém nessa politiquinha sul a sul, a gente se mantém afastado dos grandes centros de desenvolvimento, dos grandes centros democráticos. Ficamos olhando para a África, né? Eu não sou contra olhar para a África, nem para país nenhum. Eu só quero atribuir a cada um o seu valor do interesse brasileiro, do interesse da população brasileira, do interesse econômico, né? Dos resultados econômicos. Não é para emprestar dinheiro para fazer o Porto de Mariel, em Cuba, ou financiar o metrô na Venezuela. Isso que é abominável. Isso que tinha que ser modificado numa eventual vitória do Lula, porque o passado já mostrou
que não resulta em nada. Atende um setor à esquerda de um eventual governo Lula. Atende a custo do país. A custo do país. Relações não podem ser de irmandade ideológica. E aí a ideologia não tem nada de democrático, nada, nada. E a gente fica pensando, será que esse é o verdadeiro pensamento do Lula? Qual é o verdadeiro pensamento? Esse de Cuba, Venezuela? Ele era amigo do Fidel Castro, um ditador sanguinário, matou milhares de pessoas. Está lá, Venezuela, agora Nicarágua, que está prendendo padres. Eu não ouço nenhuma manifestação, ouço manifestação a favor da invasão russa na Ucrânia. Põe a culpa na Ucrânia. Que história é essa? Que política de relações exteriores é essa? Bom, eu vou parar aí, viu? Senão as coisas vão deteriorar muito.